A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo. Que Deus possa te abençoar ricamente. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Ruth, a partir do capítulo 3. É uma palavra que nos dá um ânimo, motivação. Por quê? Porque ela era uma mulher, Ruth era uma mulher que, sinceramente, se você olhar para a vida dela, não tinha perspectiva de vida. Ela era moabita, ela perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu o cunhado, e depois ela estava numa situação difícil, porque ela tinha que decidir ou ficava em Moabe ou ia com a sogra, porque ela já não tinha mais ligação com a sogra, entendeu? A, a sogra, pronto, a própria sogra, a Noemi, ela diz, não, meus filhos morreram, né? Então, vocês não têm a obrigação, porque havia também a outra nora dela órfã, e ela fala, vocês não têm a obrigação nenhuma de estar comigo. O que vocês puderam fazer enquanto estavam casadas, vocês fizeram a vossa parte. Agora vocês vão seguir as vossas vidas, vão seguir o vosso rumo. Eu não tenho mais nada. Eu já sou uma mulher de idade, né? Eu não posso ter mais filhos, porque eles ainda tinham costume, sabe? Quando eles tinham o costume que quando o filho morresse, eles ainda também, né, a mulher, a sogra, ela engravidava e depois esperava que crescesse para casar. É um pouco estúpido pensar assim, mas era um costume deles. Então, ela mesma fala, olha, eu não tenho como te dar outros maridos, né? Porque eu já estou de idade, vocês vão voltar para a terra, vocês vão ficar na vossa terra, eu vou voltar para a minha. Vão cada um à sua mãe. E eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, que o Senhor use de benevolência com vocês. E foi assim, né? Eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que vocês casem novamente. E é a vida, né? O ciclo da vida é assim, né? Tem momentos, eu falo assim, tem momentos bons, tem momentos ruins, mas em tudo nós sabemos que Deus tem o controle. Então Deus tinha o controle do quê? Da vida de Ruth, o controle da vida de Noemi, porque Deus permite a morte do marido dela, permite a morte dos filhos, e essa mulher estava vivendo num cenário assim de luto. Porque quando se perde o marido, eu sempre falo, nós mulheres, mesmo nós amando o marido, né, de todo o coração, é o seu companheiro ou a sua companheira, né? Mas perder os filhos, eu acho que é um sentimento ainda mais doloroso. E muita gente que está me ouvindo aqui já perdeu o marido e também já perdeu filhos. E sabe o que eu estou falando? Que perder um marido dói muito. Perder uma mulher, a sua mulher, dói muito. Mas perder um filho dói muito mais. E nós estamos vendo aqui que Noemi não perdeu um filho, ela perdeu 2 filhos. Então ela estava vivendo num período de luto, de choro, de angústia, de amargura. E quem sou eu e você para julgar ela? Quem sou eu para dizer, mas ela disse para, quando lá chegou na terra dela, né? E as pessoas chamavam ela de Noemi, e ela não gostava. Não, me chama de Mara, me chama de amarga mesmo, porque é isso que eu estou vivendo agora. Então, quem sou eu e quem é você para tentar julgá-la, né? O sentimento dela, porque cada um, gente, tem um sentimento. Alguns demoram anos, anos, para serem curados de feridas que foram abertas. Outras pessoas que têm curas, vamos dizer assim, quase instantâneas, no sentido que passa muito rápido. E tem pessoas que passa a vida e a ferida não é cicatrizada. É como uma doença. Há pessoas que têm a mesma doença, passa pelo processo e são curadas muito mais rapidamente. Outras passam pelo processo e demoram muito tempo a ser curada e outras não são curadas. Esse também é o processo da alma. A nossa alma é assim. Há pessoas que são curadas, há pessoas que demoram a ser curadas e as pessoas que não são curadas. Aí eu pergunto para você, e no caso de Noemi, ela foi curada? Ela foi curada a partir do momento que ela teve
um neto, né, que, vamos dizer assim, entre aspas, não era o neto dela, mas como ela considerava Ruth como filha, então ele passou, Obed, que era o filho de Ruth, passou a ser filho, a ser neto de Noemi. Então ela foi sendo sarada, ela foi sendo tratada por Deus, porque a ferida dela estava muito grande. A ferida de Noemi era uma ferida muito grande. Então, assim, teve que ser tratada por Deus. Quando eu falo que Deus faz a ferida e Ele mesma liga, Ele mesma trata, Ele mesma cura, Ele faz isso, sabe? Tem gente que está me ouvindo aqui que, vamos dizer, há 2, 3 anos atrás, que estava num processo tão de depressão que pensou que ia morrer. Tem pessoas que estão me ouvindo e sabem o que eu estou dizendo. Que passaram por esse processo de depressão que pensou assim, eu não vou sair daqui, eu tô mesmo no fundo do poço. E hoje olha para trás e pensa, não, eu consegui vencer. Mas não é porque você conseguiu, porque você é bom, porque você é inteligente, porque você usou artimanhas e coisas assim do gênero para sair do poço. Não, você viu que Deus o tempo todo te segurou para você não afundar. Então, tem gente aqui que está me ouvindo que 3 anos atrás estava mesmo, sabe, a ponto de tentar tirar a própria vida. E não vem dizer para mim que Noemi também não pensou em morrer. Porque uma pessoa, quando olha para outra e fala assim: olha, você não me chama de Noemi, me chama mesmo de Mara, me chama de amarga, porque é isso que eu sinto, é isso que está na minha alma. Vamos dizer que ela não teve pensamentos de morte? Claro que teve, gente. O ser humano, quando ele está mesmo na beira do poço, sabe? Quando ele está quase ali, ele pensa na morte o tempo todo. Ele pensa de um jeito, tipo assim: a única solução para mim, nesse momento, é a morte. Só que aí entra, né? Eu sempre falo que entra a surpresa de Deus, porque a gente tem coisa que a gente não está à espera. Tem momentos que a gente não está à espera e Deus fala: não, eu vou reverter essa situação. Por quê? Porque eu tenho ainda vida longa para você na terra. E o Senhor estava dizendo para Noemi assim: Noemi, não chegou o seu fim, não chegou a sua hora. Morreu seu marido, morreu. Morreu seus filhos, morreram. Eu permiti que morresse, mas não chegou a sua hora. Eu tenho vida longa para você aqui. Então, foi quando eu falo uma coisa para você, que Ruth, ela quando não deixou Noemi, eu acredito sinceramente que ela viu que Noemi, ela não estava bem. Eu não posso deixar a mãe do meu, né, do meu falecido marido desse jeito, voltar nessa situação. Então, eu entendo que Ruth tinha um coração muito grande. Então, ela abdicou de tudo aquilo que era da terra dela, porque ela era moabita, gente. Ela servia a outros deuses. Não sei se servia no tempo que estava com o marido, acredito que não. Que ela cessou, né, esse costume do país dela, da terra dela. Então, ela já conhecia o Deus de Israel, porque ela mesma fala: olha, não me instes para te deixar, Noemi. Porque aonde você for, eu irei com você. Aonde você pisar com as tuas plantas, os teus pés, eu também pisarei. O teu Deus é o meu Deus. Então ela estava dizendo: eu conheço o teu Deus. Então ela, com o coração aberto, bem dizer assim, ela vai com Noemi. Só que ela não sabia que Deus estava reservando algo que mudaria a vida desta mulher. E no Evangelho, nos Evangelhos, né, no Evangelho de Mateus, se não me engano, relata que esta mulher chamada Ruth, ela está na história. Ela ficou marcada na história. Por quê? Porque ela está entre as 5 mulheres que foram mencionadas. Ela está na genealogia de Jesus. Isso é muito forte, gente, o que eu estou falando para você. Esta mulher ficou marcada e ficará marcada para a história. Porque ela tomou uma simples atitude, mas difícil. Porque Deus não pede você que tome atitudes complicadas. Não. O Senhor pede que você tome, que você decida em cima de coisas simples, mas que muda a nossa vida. Mas as coisas simples requer de nós esforços? Também. As coisas simples requer de nós renúncia? Também. As coisas simples requer de nós renúncia. Mas é nessas coisas simples que muitas vezes nós achamos: isso é muito simples, Deus não está vendo isso. Está. É que vai mudar a nossa história. Então essa mulher, ela vai com um só objetivo: está do lado da sogra. Mas a sogra, também instruída por Deus, dá-lhe direção. Mulheres, vocês sabem que antigamente
Vocês sabem que o tempo para aquelas mulheres não era fácil. Por isso que eu falo, essa mulher está marcada na Bíblia. Mulheres não são mencionadas desse jeito. Mulheres, quando se perguntava, você quer um filho? Uma menina ou um menino? Não, eu quero um varão, eu quero um menino. Por quê? Porque os meninos, né, eram bem vistos, as mulheres já era aquela coisa assim, é mulher, é mulher. Não, mas menino não, eu quero um menino, eu quero um filho varão. Então as mulheres, principalmente quando é viúva e pobre, mais sofrida, mais humilhada eram. E nós estamos a falar de mulheres que estavam voltando de uma terra que foi amaldiçoada, que lá no livro de Deuteronômio 23, que fala sobre isso, sabe? Até a proibição de casamento entre judeus e moabitas. Então, eles foram para uma terra que já era amaldiçoada diante dos olhos dos judeus, né? Os judeus e diante dos olhos de Deus, porque o próprio Deus permitiu ser escrito isso em Deuteronômio. E elas voltam de uma terra amaldiçoada, e depois o que acontece? Os filhos casam com moabitas, proibição total dos judeus, e depois morrem, ela volta para a terra dela, e a coisa tá ficando feia, porque voltou pobre, né? Voltou sem a condição financeira, uma condição financeira estável. A sorte dela é porque elas estavam no tempo do juízo, então a Noemi, ela tinha muitas terras que ficaram lá, né? Então quando ela voltou, ela tinha muitas posses. Elimeleque, que era o marido dela que tinha falecido, tinha deixado muitas coisas. Então, quando ela volta para Belém, para habitar novamente em Belém, ela tinha algumas propriedades. Foi aí que foi a estratégia dela, porque ela sabia de Boaz, porque ela era um parente do próprio marido dela, Elimeleque. Ela conhecia a fama de Boaz. Boaz era, vamos dizer, que era um fazendeiro dos dias atuais, era um homem rico. Então, como ela tinha propriedades, né, ela queria negociar essas propriedades. Então, eu vou esquematizar, bem dizer assim. Eu vou contatar Boaz, né? E quem sabe, porque eles tinham costume, se ficasse com a terra, também tinha que ficar com a mulher se a mulher fosse viúva. E se um irmão, por exemplo, né, fosse casado e esse irmão morresse, e o outro irmão, né, esse outro irmão, ele tinha o direito de casar com a mulher. Então, assim, era a prática deles, era o costume deles, era a lei deles. E Noemi sabia muito bem como funcionavam as coisas em Belém. Então ela já está com uma estratégia dentro dela. Ou é tudo ou nada. Eu faço dessa maneira, ou senão a coisa está feia. Então tem coisas assim que Deus vai usar mesmo de estratégia para que nós obtenhamos vitória, para que nós saímos do poço. Sabe esse poço assim que você olha assim fundo e você só vê aquela luzinha assim, às vezes assim aquela luz assim não está nítida, mas você sabe que tem lá uma luz lá em cima. É isso. É aquela luz que vai brilhar e vai brilhando, vai brilhando. Sabe aquela assim, a luz do justo é como a luz da aurora? Brilha, brilha até ser o dia perfeito. É desse jeito, a nossa vitória é desse jeito, ela vai brilhando, brilhando, até se tornar realidade na nossa vida. No caso de Noemi, as coisas elas começaram a andar a partir do momento que ela começou a criar estratégias. Então ela fala para ele assim, olha, ela fala para Ruth assim, olha Ruth, você está aqui comigo, né, a sua cunhada, ela voltou para o povo dela, mas você não quis voltar, então nós vamos para lá. E elas foram, chegaram lá, e ela sabia que tinha esse parente, né, que era amigo, que eu falei que era Boaz, e ela começa a criar estratégia. E ela fala para Ruth ir ao campo apanhar espigas. Ali naquele tempo, gente, era o tempo da cevada. A colheita da cevada, ela precedia a colheita do trigo. Então, era um tempo de colheita, era um tempo de trabalho. Então, havia muitos trabalhadores nos campos. Era um tempo, elas chegaram no momento oportuno. Porque se elas tivessem chegado no inverno, né, elas iriam ainda sofrer muito mais. Até o tempo, né, a gente fala o time certo, para você sair de um lugar e entrar em outro, está determinado por Deus. Escute isso que eu estou falando para você. O tempo determinado para elas voltarem era esse, o tempo da colheita. Elas não estavam colhendo para elas.
Elas estavam colhendo para eles, para os donos, né, da seara. Mas até aquilo que não é nosso, até aquilo que é seara de outro, Deus, quando quer mudar a nossa história, Ele faz você entrar na seara, você colher e você prosperar neste lugar. Nós estamos falando de um fato, gente, que mudou. Escuta o que eu estou falando para você, porque eu estou aqui falando através do Espírito Santo de Deus, que mudou a história dessas duas mulheres. Porque elas foram com um objetivo, é verdade. Com uma estratégia, é verdade. Só colher. Só colher. Mesmo eu entendendo que Noemi conhecia Boaz, e mais cedo ou mais tarde ela iria reivindicar, aquilo que era de direito. Ela iria fazer isso. Só que começou aos poucos. Primeiro, minha filha, você vai colher. Aonde? Você vai lá na seara. De quem? De fulano de tal. Vai ao campo. Apanha as espigas. E o mais interessante, gente, que ela não estava apanhando espigas boas. Ela estava apanhando restolhos. Aquelas espigas que eles deixavam para trás. Aí tem muita gente, né, que olhou aquilo e falou assim, não, deixa essas espigas, umas boas espigas, para favorecer ela. E ela lá, colhendo. Apanhava após os segadores. Nem fazia parte dos segadores, mas ela estava colhendo. Aí a palavra fala lá em Ruth, do capítulo 2, a partir do versículo 3, que por casualidade. Ela estava no campo de Boaz? Não, ela começou em outro campo. Preste atenção que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Você vai começar num campo, mas você vai entrar em outro. Aí esse outro é onde Deus quer que você esteja. Casualidade. Houve uma ocasião e ela entrou na parte que pertencia a Boaz. E aí você fala assim, mas como, Silene, que Noemi sabia? Noemi conhecia a terra dela. Noemi sabia de Boaz. Sabia. Acha que não passou na cabeça dela sobre tudo isso? Passou. Mas ela nunca imaginava que seria tão rápido. Que Ruth estava num campo e entrou em outro, do próprio Boaz. São estratégias que Deus faz, Deus usa para honrar você. Ela entra, aí Boaz, ele vem até os segadores e chega até os segadores e pergunta Boaz, aqueles segadores, de quem era aquela moça. Ele conhecia todos os funcionários, nunca tinha visto aquela mulher. Aí um dos servos dele responde, essa moça, ela é moabita. E ela veio com Noemi da terra de Moab. Gente, Boaz também poderia rejeitá-la por ser moabita. Ele era judeu. Você lê lá em Deuteronômio que não era proibido o casamento entre os judeus e moabitas. Boaz podia rejeitá-la. Mas quando Deus tem para fazer algo, não há lei que invalida o poder de Deus. É muito sério isso. Quando Deus tem para fazer algo na nossa vida, ninguém impede, nem lei, entendeu? Nem sistemas do governo, nem o que juiz decidiu, nem o que advogado te disse na última conversa que você teve com ele. Quando Deus tem para fazer algo, ele entra e ele muda o coração do homem. Há pessoas, né, que falam assim, tem pessoas que querem conseguir as coisas na maldade, na mentira, no engano, na falsidade. E não vale a pena fazer isso. Não vale. Sabe por quê? Porque quando a gente tem a sinceridade de espírito diante de Deus, todas as coisas estão cooperando para o teu próprio bem. Então eu não preciso enganar, eu não preciso mentir,
Eu não preciso conquistar as coisas com a falsidade dos meus lábios, porque se eu sou sincera com Deus, eu sirvo a um Deus justo. E tudo isso que eu estou vivendo é Deus me levando para o propósito. Então Boaz poderia ter rejeitado, sim, porque ela não fazia parte dos judeus. A lei era para os judeus, não para os moabitas. O costume era do povo de Israel, não para os moabitas. Então nós vemos aqui uma situação que diante da lei não podia. Mas aí Deus faz movimentar até mesmo o coração de Boaz. Porque quando ele perguntou da moça, ele já estava apaixonado por ela. Ele já entendia. Eu acho que ela era muito bonita, sabe? Então, atraiu os olhares dele. E Boaz já era um homem mais velho. Ele não era jovem. Ele era um homem muito mais velho do que Ruth. Então, uma moça lá no campo dele, muito bonita, chamou-lhe a atenção. Aí ele olha para os segadores e ele diz, olha, deixa essa moça aqui rebuscar espigas, deixa ela juntá-las entre as gavelas após os segadores, não interrompa, deixa ela colher, deixa ela trabalhar. Então ela vinha de manhã e até à tarde ela ficava ali, a colher. Gente, eu imagino a situação da Ruth. Eu imagino no pensamento dela. Como é que será o meu dia amanhã? Meu marido morreu, eu estou num país que não é meu, eu estou numa cultura que não é minha, eu estou sem esperança, estou colhendo aqui, nem trabalho, nem faço parte dos segadores, estou aqui por sorte, por ocasião. Eu imagino que passava 1001 cenas na cabeça de Ruth. Como será o meu amanhã? E talvez a sua pergunta hoje é: como será o meu amanhã? O teu amanhã pertence a Deus. A tua vida pertence ao Senhor. Os teus caminhos pertencem ao Senhor. A vida de Ruth pertencia ao Senhor. Os caminhos da Ruth estavam traçados pelas mãos de Deus. Aí Boaz chama a Ruth e diz assim: olha o carinho, o respeito que ele tinha por ela. Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo. Nem tampouco passes daqui, não vais daqui. Fiques aqui. Ficas aqui com as minhas servas. Aí eu já consegui uma oportunidade de trabalho, gente. Ele já deu uma oportunidade para ela. Ela antes nem tinha. Estava colhendo a sorte. Agora a porta já se abriu. E ele dá instruções para ela. Fica aqui atenta ao campo. E você vai seguir elas. E eu já dei ordem a eles. Para que não toquem em você, para que não te chateiem. Fique aqui a colher após eles. Quando você tiver sede, você pode ir lá beber água. Os meus servos vão tirar água para você. Olha o carinho dele, olha o respeito, porque é assim que Deus faz. Deus usa as pessoas para nos abençoar e nos tratar com respeito e dignidade. É isso que nosso Deus faz. Ela estava lá. Talvez para ela até era uma humilhação. Mas aí Deus, eu tenho que fazer que a sua autoestima seja elevada. Porque há muita gente aqui que está me ouvindo que tem autoestima lá embaixo. Se sente humilhado. Muita gente que está dependendo de família. Muita gente que está dependendo da bondade dos outros. Se sente lá com a autoestima embaixo. Mas o Espírito Santo está falando, eu uso as pessoas para trazer resposta para você, para te abençoar e te tratar com dignidade. Ruth estava sendo tratada com dignidade. Então, aquele dia foi um dia de alegria para ela. Eu comecei num campo, cheguei aqui nesse, estou sendo bem tratada pelo Senhor da Seara, né? Isso é bom, já é um grande sinal que as coisas estão mudando. Deus está falando para você nesse dia, que você que está me ouvindo. Talvez você começou num campo, você está se sentindo humilhada, mas o Espírito Santo de Deus está falando para você, mas eu estou te levando para outro campo e já preparei tudo para você entrar nesse campo e se tornar dona dele.
Ruth se tornou dona de tudo aquilo que Boaz tinha. E começou do nada, do zero, sem esperança, sem expectativa de vida. Você está começando do zero. Talvez muitos aqui estão me ouvindo sem esperança, mas o Espírito Santo de Deus está falando com você. Já tem um Boaz preparado para te abençoar, para te honrar e para mudar a sua sorte. Já tem um Boaz sendo preparado por Deus e Deus vai colocar no seu caminho. E é resposta de oração de muita gente aqui que está orando e pedindo ao Senhor solução de muitos problemas. Tem gente que está com muitos problemas, muitas dificuldades. E o Espírito Santo de Deus está mandando te falar que Ele está mandando Boaz, porque você entrou num campo. E Deus está falando, mas vai chegar um momento que você vai estar no campo certo, na hora certa, com a pessoa certa. Esse é o momento. Porque depois houve toda a estratégia de Noemi para incitar Ruth a despertar em Boaz aquilo que ainda ele não havia despertado. Aí você conhece toda a história. Você sabe que havia aquele parente remidor e Boaz fazia parte, mas havia depois, antes de Boaz havia outro. Aí então Boaz vai lá e chama 10 anciãos, senta com eles, explica a situação para esse parente, mas ele não aceita, ele não quer. Ele não quer casar com Ruth, ele não quer tomar essa responsabilidade, então a responsabilidade cai para Boaz, e Boaz queria isso, Boaz queria casar com Ruth, e ficou com todas as terras, né, dos parentes da família da sogra, de Elimeleque, do marido, do cunhado. Então assim, começou de uma coisa simples, vai lá no campo, apanhar espigas, vai lá. Começou com coisas simples, mas no fim, essa mulher, ela se tornou mãe de Obed, que é o avô de Davi. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Uma coisa simples, ela se torna grande quando a nossa confiança está em Deus. Faça mesmo as coisas simples, que para você parece assim, é muito simples para começar assim. Deus está falando, começa no campo. Talvez até no campo que você não queria estar. Não era aí nesse lugar que você queria estar, mas comece nesse simples. Porque por casualidade você vai entrar na parte que pertence a Boaz. É uma palavra profética para você nesse dia. Porque eu sempre falo, Deus sempre tem uma palavra de vida para mim, para você. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então você está pensando um jeito, Deus já fez lá na frente de outro. Você está criando de uma forma e Deus já criou tudo, tudo perfeito, tudo formado. Então a gente tem que confiar em Deus. Nós estamos a falar de mulheres aqui, que uma sabia que era o Deus de Israel, outra aprendeu. Porque tem pessoas que nasceram num lar cristão e tem pessoas que estão me ouvindo aqui que aprenderam a conhecer a Deus depois de velho. De saber que Deus existe, que Ele é vivo, que Ele é real e que Ele fala. Porque às vezes você falar para a pessoa do mundão, né? Ah, é porque o Espírito Santo fala comigo, que Deus fala comigo. Aí você fala assim, essa pessoa é poderosa, Deus fala com ela. Você já viu como você é importante? Uma pessoa, sim, frágil, você é frágil. E Deus fala com você no teu espírito? Você já viu quão importante você é para Deus? Então, as coisas, a mensagem da cruz, ela é loucura para o mundo. Falar do reino espiritual para quem não tem experiências espirituais é loucura. Mas eu estou falando com vidas aqui que sabem muito bem que o mundo espiritual é real, que as coisas de Deus são reais e que Deus ele é real e ele entra com intervenção. Quando, sabe, eu já tive experiências, gente, assim, tão grandes com Deus, sabe? Eu tenho que tirar uns dias assim para contar testemunhos aqui para você de coisas assim que eu entrei num campo e por casualidade Deus me levou para aquele campo que Ele queria. É você imaginar uma coisa e Deus, não é nesse campo que você vai ficar aí. Eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo grande para você. Mas vai ser lá no campo de Boaz. Quem é Boaz?
aquele que vai ser o seu remidor, aquele que vai te ajudar, aquele que vai estender a mão e vai te levantar do fundo do poço. Eu estou falando com pessoas aqui que estão me ouvindo nesse dia, que estão como Ruth e Noemi. Uns perderam mesmo pessoas e se sentem incapazes de dar continuidade à vida. E estou falando com Ruth, que perdeu e estão até longe da família, estão em outro país e estão vivendo uma vida muito difícil e estão como ela, colhendo por colher, sem saber em que campo está. Só estou colhendo por colher. Mas aí está o que da situação? Aí está o ponto final da situação. Porque o Espírito Santo manda te dizer que você começou aí, mas vai terminar lá. Você entrou aí e você vai se assentar na cadeira que eu tenho para você lá. Porque nós estamos a falar de uma mulher que ficou conhecida como a mulher de Boaz e mãe de Obed. Nós estamos a falar de uma mulher moabita, rejeitada, até pela cultura dela, fazendo parte da genealogia de Jesus. É muito forte isso que eu estou falando aqui com você. Então você vai aprender a confiar em Deus e entender que as coisas simples da vida, elas também nos levam para o propósito de Deus. Talvez você está me ouvindo aí, Deus te deu uma missão simples de realizar, tarefa simples de fazer no dia a dia, e você se sente assim nesse campo, perdido. Mas o Espírito Santo de Deus está falando, continue aí, porque aí será o caminho para te conduzir ao campo de Boaz. Você está entendendo a mensagem? Porque tem pessoas aqui que pediram confirmação para Deus. Se continuaria ou não nesse serviço, se fazeria ou não o que está fazendo. E Deus está falando para você, continue aí nessa coisa simples que você... Porque isso vai gerar o Obed, isso vai gerar família, isso vai gerar propriedades, isso vai gerar, sabe o quê? Herança. Coisa que você não tinha, que você não tem, mas vai passar a ter. Eu sei que o Espírito Santo usa a mensagem da palavra para falar conosco. E Ele está falando com você. Continue nas coisas simples, porque há uma mudança aí. Há uma mudança, viu? Há uma mudança. E você que passou pelo processo do luto nesses anos, porque o Espírito Santo me fala assim, são 3 anos que essa pessoa... E hoje esse ano, ela abriu os olhos e falou assim, não, chegou, parou. Não quero ser como Noemi, não quero ser como Mara. Eu quero ser a quem o Senhor me chamou para ser. Então os seus olhos abriram e você entendeu. Não, Deus tem uma história para cada um, a história deles passaram e a minha tem que continuar. E vai continuar. Porque é isso que Deus está falando para você. Você entendeu que até aqui eu tenho te sustentado e não tenho te deixado cair. É por isso que muitas vezes você fala assim, gente, como é que eu consegui suportar essa dor? Você não entende ainda que foi a mão de Deus que te sustentou, porque se fosse por você, você tinha até desistido da sua própria vida. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. Ele nos dá livramento, Ele nos guarda. E se preciso for, como aconteceu com Daniel, Ele até permite você entrar dentro da cova, mas Ele te livra lá dentro dela. Ele até permite você passar por situações difíceis, humilhantes, mas escute uma coisa, Ele está aí com você. Quando lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo ardente, lá havia o 4º homem, né? Livrando eles. Roupas não foram queimadas, nem o cabelo foi queimado. Não foi nada. Tudo que era deles estava sendo como... Sabe quando se cria assim uma redoma de vidro que protege? Era Deus protegendo aqueles homens lá dentro. Aí os curiosos, quando lá viram, o que é isso? Nós lançamos 3 homens, mas nós estamos vendo 4 homens. Porque é isso. Talvez você está achando que você está sozinha, mas você não está vendo que os anjos do Senhor estão te acompanhando. E os anjos do Senhor são enviados para livrar você, para abrir portas, para dar livramento sim, sabe? Deus dá livramentos assim extraordinários. Coisas assim que se faz assim, só Deus mesmo. Hoje eu tive um grande livramento. Então, eu quero deixar essa mensagem para você, aonde você estiver. Fique com essa mensagem. Você está entrando por casualidade na parte que pertence a Boaz. É isso que Deus manda falar para você. E nós sabemos que
Não existe o acaso. Não, não existe. Tudo tem um propósito, tudo tem um plano de Deus. Até uma pessoa simples, mais simples, com as palavras mais leigas que você possa imaginar, Deus está usando ela para te ensinar. Tem uma pessoa aqui, porque por esses dias, uma pessoa muito simples falou e te deu uma ideia. E você pensou, nossa, essa ideia não é má, essa ideia não é ruim. Mas você olhou a vida da pessoa, uma pessoa pobre, simples, também não tem nada. O que ela tem para dar para mim? Ela tem muita coisa para te ensinar. Sabe o que ela tem para te ensinar? A vida. Porque as pessoas mais velhas, aquilo que elas erraram lá no passado, na juventude, hoje elas na velhice elas entendem. Eu deveria ter feito melhor. Já que eu não posso voltar, então eu posso ensinar o que estão aqui, os que são jovens. Então Deus usa, sabe, o conselho dos mais velhos também. Então essa pessoa te aconselhou e você fala assim, ah, mas isso será que vai dar certo? Vai, porque Deus usa também os conselhos dos mais velhos, os conselhos dos sábios, porque os mais velhos são sábios em conhecimento, sabia disso? A vida ensinou a eles. Então eles têm muito para nos oferecer. Eu sempre gostei de fazer amizade com pessoas mais velhas, porque eu sempre entendi que os mais velhos, eles têm para ensinar. E nós, mais jovens, para aprendermos. Então esta é a palavra de Deus para você nesse dia. Por casualidade, você está entrando no campo de Boaz. E Deus vai mudar. Deus vai mudar o rumo, a trajetória da sua história. Aquilo que não havia esperança. Você vai olhar e falar assim, passou a ter. A porta que estava fechada, ela se abriu. Porque nosso Deus, Ele faz. Eu sempre falo e continuo falando, enquanto tiver vida, há esperança. Enquanto eu estiver aqui na terra, Deus tem para fazer. Enquanto Deus permitir-me vida aqui, Deus vai realizar. Esta é uma mensagem para o seu coração. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Que Deus abençoe você ricamente. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.